Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos para recebermos uma palavra de Deus que vai com certeza abençoar mais uma vez a sua vida. O tema de hoje é um tema interessante. É como se fosse, na verdade, uma continuidade da ministração anterior, na qual ministrei sobre Viva debaixo da bênção. E essa ministração de hoje, o tema é: considere o abençoador maior do que as bênçãos, baseado em Lucas capítulo 5. Por toda a Bíblia nós encontramos situações em que algumas pessoas consideraram as bênçãos muito maior do que o abençoador. Mas como assim, pastor? Tão logo elas receberam a bênção, aquilo que elas precisavam, o milagre, a intervenção, a cura, a provisão ou qualquer uma outra manifestação de bênção, vitória, conquista, elas acabaram seguindo o seu próprio caminho e não seguindo as instruções ou os caminhos do Senhor, do abençoador, daquele que está por trás da bênção. E essa palavra de hoje quero trazer para você um ensino a respeito da importância que é aonde você e eu devemos considerarmos a bênção e as bênçãos do Senhor, cada uma no seu devido lugar. Saber separar que uma coisa é você saber do valor que tem o abençoador, muito maior do que as bênçãos. O texto de hoje está em Lucas capítulo 5 e depois nós vamos concluir mostrando uma outra passagem também em Lucas, bem mais adiante. E eu quero que você, lá no capítulo 18, depois, mas agora Lucas capítulo 5, vamos começar a ler e entender. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Entenda que Jesus aqui estava à beira do lago. Versículo 2. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Então, imagine agora aqui o cenário: Jesus cercado por uma multidão, à beira do lago de Genezaré. Ele olha para o lado e ele identifica 2 barcos que haviam deixado pelos pescadores, e os mesmos agora estavam cuidando das redes. Estavam lavando, consertando as redes, fazendo os ajustes ali que eles haviam pescado. Diz a Bíblia no versículo 3: entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Imagine agora esse segundo cenário. Jesus chega para Simão e fala: Simão, eu preciso desse barco para poder sentar-me nele e poder ministrar então para a multidão. Simão, logicamente, permite. E esse é o primeiro encontro entre Jesus e Simão Pedro. Diz então a Bíblia, versículo 4: quando terminou de falar, disse a Simão. Jesus então estava ministrando para as multidões. Quando ele acabou de ensinar para as multidões, ele agora fala para Simão. Ou seja, Simão colocou o seu barco à disposição do Senhor Jesus. Ele serviu ao Senhor Jesus com o seu barco. Agora, olha a bênção que Jesus vai ministrar para ele. Disse então Jesus, no versículo 4: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. A princípio, eu acredito que Simão ficou um pouco curioso, porque ele deve ter pensado: bom, quem é esse homem que estava agora há pouco pregando a palavra e agora está me trazendo uma direção, uma estratégia na verdade de pesca para alguém que já é pescador? Eu acredito que nesse instante a humildade de Simão foi colocada à prova. Ele até retrucou e disse: mestre, versículo 5, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Ele poderia exatamente nesse ponto aqui ter encerrado a história e ter dito: eu agradeço a sua orientação,
Eu agradeço a sua recomendação, mas olhe, nós estamos cansados, estamos exaustos. Eu já estacionei aqui os barcos, eu já acabei de arrumar aqui as redes, dobrar tudo, guardar. Eu agora realmente quero descansar, porque não vai valer a pena entrar nesse lago novamente adentro em busca de peixe que nós não conseguimos pegarmos a noite inteira, sem contar que para um pescador esse não era o melhor horário apropriado para a pesca. Então Simão poderia encerrar ali a história, mas ele, de uma forma humilde, ainda sem conhecer o poder de Jesus, ele então diz para Jesus: mas por ser o Senhor quem está mandando, quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olhe que provisão maravilhosa. Lembre que o ato de Simão antes foi apenas dispor o seu barco para que Jesus pudesse ministrar a palavra de Deus para as multidões. Simão em nenhum momento imaginou que esse simples ato dele pudesse levá-lo a experimentar um milagre como isso, uma provisão. E que bom que Simão tinha consertado as redes, não só lavado, mas consertado, porque agora as redes já tinham condições de resistência até mesmo para suportar o tamanho dessa pesca. E às vezes isso nos ensina que muitas vezes nós lutamos tanto para algumas coisas e as coisas não vêm na hora ou no jeito que a gente espera e a gente acaba desistindo, guardando a rede e indo embora, quando na verdade Deus tem para a gente ainda um milagre maior, porque Deus sempre manifesta a provisão, a sua bênção, ou as bênçãos, ou o milagre, ou os milagres, sempre na hora certa. O ditado no mundo diz bem assim: Deus tarda, mas não falha. Mas nós sabemos que Deus não tarda e Deus não falha. Deus cumpre tudo o seu propósito no tempo e na hora certa. Como Eclesiastes 3, capítulo diz, que há um tempo e um momento certo para todas as coisas. Então, Simão então recebeu os peixes com muita alegria. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. O que acontece aqui então agora? Agora Simão ele está impactado. Ele está diante de um poder sobrenatural de Jesus, que ele já o reconhece até mesmo como um Senhor. Falando: Senhor, não, eu sou um pecador, seja assim, Senhor, não caminha comigo não. Não fique muito perto não, porque eu sou um pecador, eu posso até lhe atrapalhar, eu posso atrair maldição para a sua vida. Os companheiros dele, que na verdade eram sócios da pescaria, os dois irmãos Tiago e João, ficaram impactados com aquilo. Você imagine que esses homens, tanto Pedro quanto Tiago e João, eram homens de negócios. E certamente os negócios deles estavam em dificuldades. Mas agora eles estavam diante de Jesus, de alguém que lhe proporcionou um grande milagre. E agora vem a parte interessante, aonde eu trago o tema dessa ministração dizendo: considere o abençoador maior do que as bênçãos. Quais eram as bênçãos ali? O resultado sobrenatural de uma pescaria muito bem sucedida. E agora então, olha o que disse Jesus. Respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quem? Os três: Pedro, Tiago e João. Esse é o ponto central dessa ministração. Eles estavam diante de um milagre. Estavam diante de uma grande provisão necessária para o bom negócio deles, que era a pescaria. Inclusive eles eram sócios. Mas agora Jesus chama para andar com eles. Diz: venham, me sigam.
vocês agora vão ser pescadores de homens. E nesse ponto, tanto Simão quanto os seus dois irmãos, Tiago e João, poderiam falar, não, nós vamos cuidar dos nossos negócios agora, Jesus, muito obrigado, siga o seu caminho, foi muito bom essa bênção, mas pode seguir o seu caminho, nós vamos agora dar conta de vender os peixes e organizar o nosso negócio. Mas sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. O que essas três pessoas fizeram, Pedro, Tiago e João? Eles consideraram o abençoador maior do que as bênçãos. E é triste, porque nos dizem que estamos vivendo, quantas e quantas pessoas consideram as bênçãos bem maior do que o abençoador. Moisés, em Êxodo capítulo 33, depois que ele experimentou o milagre de Deus tão grande, capaz de abrir o mar vermelho, de prover livramento, libertação para a nação de Israel, o Senhor disse, vai Moisés, você vai levar essa grande multidão para a terra prometida, você vai levar esse povo para a terra que eu lhe prometi, o meu anjo vai com você para lhe proteger, durante o dia você vai ter uma coluna de nuvem lhe protegendo, uma nuvem lhe protegendo, à noite você vai ter uma coluna de fogo lhe protegendo, e Moisés disse o que isso para Deus? Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu não quero só o milagre da provisão do maná, eu não quero só o milagre das bênçãos, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor não estiver comigo, mais cedo ou mais tarde, as bênçãos vão passar e vão acabar. E assim muitas pessoas têm trilhado um caminho diferente. Ao invés delas considerarem o abençoador maior do que as bênçãos, elas simplesmente acabam muitas vezes, quando são abençoadas com algo, Deus fez algo sobrenatural, elas acabam muitas vezes deixando de seguir o próprio Deus, deixando de seguir a palavra, deixando de se submeter à palavra. O que Simão fez aqui foi se submeter à palavra. Por quê? Porque ele já havia experimentado que na hora que Jesus disse bem assim, olha, vá, lance as redes onde as águas são mais fundas, e ele disse bem assim, Senhor, porque é o Senhor que está mandando, debaixo da tua palavra, eu vou fazer. Ele experimentou um milagre, ele disse bem assim, se eu me submeter a esse homem, se eu me submeter à palavra dele, eu vou experimentar milagres na minha vida. Mas os milagres, a provisão, as bênçãos não são maiores do que o abençoador. E é isso que eu quero que você entenda hoje e considere na sua própria vida o abençoador muito maior do que a bênção. E quando você submete a sua vida ao abençoador, quando você fala, eu vou seguir a tua palavra, eu vou me submeter à tua palavra, eu vou me submeter a praticar os princípios da tua palavra, você desfruta de bênçãos. E é interessante que lá na frente, no capítulo 18, no versículo 18 do Evangelho de Lucas, acontece algo interessante. Jesus ele está conversando com os discípulos, falando sobre o homem rico. O homem rico que tinha sido grandemente abençoado por Deus. Mas quando Jesus chamou esse jovem rico para segui-lo, ele se negou a seguir Jesus. Jesus falou assim, olha, abra mão da sua riqueza, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. E esse homem falou, não vai dar, Senhor, eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque ele considerou a sua riqueza, as suas bênçãos, muito maior do que Jesus. E disse então Jesus em Lucas 18, ele disse, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficaram então impactados com essa palavra que disse Jesus no versículo 24. E agora chega um momento interessante em que no versículo 28 Pedro disse, aquele Pedro que havia deixado o barco junto com os seus sócios, Tiago e João, ele agora disse, Senhor, nós largamos tudo, deixamos tudo para segui-lo. Qual é a nossa recompensa? Respondeu Jesus, eu lhe garanto que todos os que deixarem casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo a recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus não estava querendo aqui que eles
desconsiderassem a família ou até mesmo as coisas. Ele disse apenas que eles deveriam colocar o Senhor sempre acima dessas coisas, ou seja, o abençoador acima das bênçãos. Essa palavra foi uma resposta para Pedro, Tiago e João, mediante aquilo que eles haviam deixado em Lucas, no Evangelho capítulo 5. E eu quero que você saiba de uma coisa, que quando você submete a sua vida à palavra de Deus, considerando Jesus, os princípios da palavra, muito mais do que as bênçãos, com certeza você vai desfrutar de bênçãos maiores, porque disse aqui Jesus, olha, vocês vão receberão deste mundo uma recompensa muitas vezes bem maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Ou seja, esse ato de vocês de considerarem Jesus como o abençoador, maior do que a bênção, vai ter um impacto eterno em sua vida. Considere isso. E às vezes é triste ver pessoas que às vezes ficam quebrando a cabeça para simplesmente devolver as primícias para Deus, 10%, ou para dar uma oferta para Deus, quando elas ficam resignando para fazer isso, porque quando elas resignam isso é porque elas de fato não reconhecem que o 100% que chegou nas mãos dela foi Deus quem proveu. Porque quando você devolve para o Senhor os 10%, quando você pratica o princípio das primícias, honrando o Senhor com os seus bens, é uma forma de você reconhecer, de você valorizá-lo acima das próprias bênçãos. Pense e reflita nessa palavra que hoje lhes trago para abençoar a sua vida. A bênção do Senhor é maior do que as bênçãos que você desfruta. O próprio Senhor, o abençoador, é maior do que as bênçãos que você desfruta. Disse Jesus, passarão os céus e a terra, em Mateus 24:35, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Siga o Senhor, siga a palavra dele, honre-o em todas as áreas da sua vida. Submeta todas as áreas da sua vida ao Senhor. Quando se submete, você está honrando e dizendo para ele que você o considera acima de qualquer bênção recebida. Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por essas pessoas que nos acompanham. Ministre sobre a vida delas paz e graça, para que elas desfrutem do melhor do Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.